Olá, pessoal! Eu sou a professora Poliana e esta é a aula sobre um olhar sobre o sistema esquelético como componente do sistema locomotor. Bom, o sistema locomotor ele vai ser constituído pela integração de três sistemas do corpo humano: o sistema esquelético, que constitui os ossos, a parte passiva da movimentação; o sistema articular, que mantém contato entre os ossos, lubrificando essas regiões e evitando que tenha qualquer atrito ou absorção óssea que seja prejudicial para o nosso organismo; e o sistema muscular, que é o que dá força, que vai realizar a contração, ou seja, o gasto de energia e ativamente permitir aí a movimentação, seja ela de forma voluntária, através de um tecido esquelético, muscular esquelético, seja através de movimentação involuntária, através de um tecido liso. Bom, então, nós temos alguns pontos importantes para tratar a respeito, especificamente do sistema esquelético, dentro da citologia, histologia e anatomia humanas. A primeira delas é, a nível microscópico, quais são as células que constituem o tecido ósseo e a sua função. Nós temos três tipos de células que são osteogênicas, que é isso, elas vão formar ossos. Mas eu tenho uma célula aí que ela vai ter uma condição contrária, ela vai atuar na reabsorção, ou seja, na diminuição daquele osso. Então, eu tenho a célula mais imatura, mais primordial, ela é chamada de célula osteogênica. A célula osteogênica é como se fosse uma célula tronco do osso. Ela é precursora, que é isso, ela vem antes das células que vão ficar no meu osso aqui, se eu fizesse, por exemplo, um corte para observar. Elas são também indiferenciadas. São importantes? Extremamente, porque eu preciso recompor esse osso no caso, por exemplo, de alguma fratura. Segunda célula importante aí na formação dos ossos é o osteoblasto. O osteoblasto, ele vai ser responsável por produzir fibras colágenas. E, através da interação dessas fibras colágenas com íons específicos, nós vamos ter aí, permitir o quê? A ossificação, ou seja, a construção do osso. E aí nós temos como terceira e mais madura dessas células, o osteócito, célula do osso, que vai ser importante para quê? Promover a nutrição e a troca de resíduos. Osteócito é uma célula que ela tem aquela morfologia parecida com a do neurônio, ela é estrelada. Já o osteoclasto, ela parece o quê? Uma esponjinha com franja. Ela vai ter essa margem aqui inferior pregueada, cheia de franja, e ela vai ser importante na reabsorção óssea. As três primeiras células, osteogênica, osteoblasto, osteócito, que atuam na ossificação, elas têm uma linhagem que a gente fala que é linhagem osteoblástica, uma linhagem para gerar tecido. Já o osteoclasto, ele tem uma linhagem que vem dos monócitos. Monócitos são células que a gente consegue observar, por exemplo, no exame de sangue, no hemograma. E eles constituem aí células importantes da resposta imunológica, que quando vão para os tecidos, se tornam monócitos teciduais ou macrófagos. E no tecido ósseo, esses macrófagos são chamados de osteoclastos. Além disso, o que nós observamos? A matriz extracelular do tecido ósseo, ela vai ter uma parte orgânica, que vai ser constituída de fibras colágenas e de água, e uma parte que é inorgânica, composta por minerais. Além da presença de vasos sanguíneos, linfáticos, nervos. Só que é importante a gente colocar aqui o quê? Que a proporção da parte orgânica é extremamente baixa. E por isso a gente tem ele sendo um tecido do tipo que? Duro.
Então, olha aqui para mostrar para vocês de outra forma. Nós temos lá os osteoblastos, que são a segunda célula em desenvolvimento, que vai ter aí, vão promover a produção de fibras colágenas, né, importantíssima. Nós temos a célula aqui madura, que vão ficar presentes lá no osso, que é o osteócito. E nós temos aí os osteoclastos, que são responsáveis por diminuir a quantidade de osso, ou seja, por essa ação de reabsorção óssea. As células ósseas, elas podem causar, então, reabsorção ou calcificação óssea. Na reabsorção, ou seja, na diminuição do osso, eu vou ter a participação dos osteoclastos. Olha aqui no exemplo da imagem, você tem aqui os osteoblastos em azul mais escuro e em azul claro, com a margem pregueada, os osteoclastos. E de forma reversa, ou seja, está trabalhando na constituição, olha aqui eles liberando fibra colágenas, os osteoblastos. E aí a gente consegue voltar o osso para a forma natural que ele tinha antes de ter sofrido aí esse processo. E aqui ele já totalmente reformado, reossificado, certo? Então, de acordo com o tipo de célula, eu tenho um tipo de ação no osso, no tecido ósseo. Qual que é a origem do tecido ósseo? O tecido ósseo vai ser originado a partir de tecido conjuntivo do tipo mineralizado. E vai ser a presença desses íons que vai fazer com que ele seja duro. E a partir de qual dos 3 folhetos embrionários? Do mesoderma. Tá? Lembra lá que a gente viu que os folhetos embrionários são formados pelo ectoderma, endoderma, mesoderma. O tecido ósseo é constituído pela célula do mesoderma. A partir daí, eu consigo formar 2 tipos de tecido ósseo, né? Ou seja, eu tenho 2 tipos de ossificação ou calcificação, sendo os 2 termos relacionados com a construção do osso, mas o ossificação acaba sendo um pouquinho mais adequado porque ele aí consegue englobar a maioria dos íons relacionados. Esses 2 tipos de ossificação vão ser intramembranosa e a outra endocondral. Aquela que a gente viu no slide anterior, dos osteoblastos trabalhando ali na reconstrução do osso, ela é um tipo de ossificação intramembranosa. Mas nós temos ainda um segundo tipo, que é o segundo, que se chama endocondral. Qual vai ser a diferença básica entre elas? A intramembranosa, o osso ele vai ser formado diretamente do mesoderma, que é a partir de um tipo de tecido conjuntivo não cartilaginoso. Que parte do nosso corpo, dos ossos do nosso corpo vai ser formada a partir desse tipo de ossificação? Os ossos aqui da face, da mandíbula e a parte aqui, ó, medial, que vai passar mais próxima da linha média, da clavícula, que é aquele osso transversal que vai constituir aqui o símbolo dos membros superiores. E a endocondral, ela vai ser formada a partir de um molde, que a gente chama modelo cartilagíneo. Porque eu vou ter a presença de cartilagem hialina intermediária antes desse tecido ser substituído pelo tecido ósseo. Então, eu tenho a participação de células da cartilagem, que são quem? Condroblastos, condrócitos, para fazer calcificação. Só depois vão entrar em cena aquelas células do tecido ósseo. Todo o restante do nosso corpo é formado a partir da ossificação endocondral. Isso é importante? Sim. Por exemplo, se houver algum erro na formação do modelo cartilagíneo, isso pode ser reparado aí antes que a gente tenha a constituição do osso no seu formato do tecido ósseo predominante, né? O que vai ficar depois. Então, aqui para mostrar para vocês, ó, no modelo cartilaginoso, eu faço um molde primeiro, constituído dos condrócitos, condroblastos, participando da sua formação. Depois, ele vai desenvolvendo as partes do tecido ósseo, que o periósteo desenvolvendo, você vai desenvolver aqui, ó, irrigação, vai desenvolver o canal medular, e aí você tem a substituição pelo tecido ósseo propriamente dito, certo?
Então, vamos ver aqui, ó, a diferença da ossificação intramembranosa para uma ossificação endocondral. Como que ocorre a ossificação do tecido ósseo? Como que esse processo vai se dar? Então, primeiro, a gente vai observar o quê? Que a matriz orgânica, ou seja, a quantidade de água e fibras colágenas, ela é menor do que a parte mineralizada, a parte inorgânica. E aí, essa matriz extracelular, ela vai ter aí cerca de 15% de água, 30% de fibra colágenas e 55% de sais minerais. Esses sais minerais, eles interagem, né? Por exemplo, o cálcio, o fósforo, formando, por exemplo, aqui, ó, fosfato de cálcio junto com o hidróxido de cálcio, eles vão formar um osso que é muito comum, está presente, por exemplo, aqui, um osso não, um componente que está muito comum, que a gente, dentista que gosta de estudar a respeito disso, hidroxiapatita. Essa hidroxiapatita, quando elas interagem com o colágeno tipo 1, né, e 90% é o tipo 1 que é utilizado, que foi produzido lá pelas células do osteoblasto, vai permitir o quê? A formação do osso, que eu chamo isso de calcificação ou cristalização. Agora aqui, para vocês mostrarem o tecido ósseo maduro, predominante, que vai estar presente aí na vida adulta até a serenidade, ele vai ter essa formação circular, como é mostrado aqui, ó. E ele tem esses canaizinhos aqui para poder ter a presença dos osteócitos aqui presente, que é o que a gente chama de canal de Havers. Dentro disso, nós temos o que também? As lamelas, presença de lacunas, e essa parte mais externa aqui do osso a gente chama de cimento, tá? Então, aqui mostrando para vocês de uma forma mais microscópica, nós temos aqui estruturas importantes, como o sistema de Havers, onde a gente vai ter as lamelas com o canal, com o vaso, para se dar toda a irrigação e inervação desse tipo de tecido. Sendo aqui os canais de Havers disponibilizados, ó, de forma vertical. Mas aqui, comunicando um canal de Havers com o outro, a gente tem a presença do canal de Volkmann, que ele vai ser responsável por fazer essas interligações. Além disso, o tecido ósseo, embora ele tenha aquela constituição mais dura que eu falei para vocês, ele vai poder ser diferenciado em dois tipos. Um tipo que eu chamo de compacto, que é o que representa aquela imagem anterior que eu mostrei para vocês, o sistema de Havers, tá vendo? Toda essa região aqui. Mas ele vai ter uma região que vai ser cheia de uns buraquinhos, que eu chamo isso de trabéculas. E por causa disso, ele vai parecer uma esponja. Sabe aquelas esponjas vegetais que às vezes a mãe pega para o menino tomar banho? É mais ou menos aquilo, semelhante àquilo mesmo. E aí, por isso, ele é chamado de tecido ósseo esponjoso. Então, eu tenho dois tipos de tecido nos ossos do corpo humano. Um tecido ósseo que é compacto e um tecido ósseo que é um tecido ósseo esponjoso. Esse tecido ósseo esponjoso é muito importante porque ele vai ser preenchido, geralmente, pela medula óssea. Medula óssea do tipo vermelho e medula óssea do tipo amarelo, que a gente vai observar nas funções desse sistema lá na segunda videoaula. Certo? Então, olha lá. Na substância compacta, a disposição das lamelas, ela é concêntrica, ou seja, em torno de um canal central. Vocês observaram que ela forma um círculo. Já aqui na substância esponjosa, isso não vai ser possível. Então, as lamelas elas vão estar dispostas de forma irregular e vão formar esses buraquinhos que a gente chama de trabéculas. Tecido ósseo compacto e o tecido ósseo esponjoso. Então, olha só, vamos ver aqui, ó, um osso, né? Aqui é uma epífise aqui de um osso. Parece ser a tíbia, certo? Fizeram um corte aqui, ó, do tipo sagital, na verdade, tá? É porque não tá dando para observar. Mas toda essa parte com os buraquinhos, que são as trabéculas, a gente chama de tecido ósseo esponjoso. Enquanto essa parte aqui, ó, rígida nas margens, nas laterais,
que aqui nessa imagem ampliada, ó, é possível observar, é o tecido ósseo do tipo compacto. Então, olha lá, para a gente lembrar aqui como que é essa constituição do tecido ósseo compacto das lamelas. Você vai ter um sistema de Havers, que é essa porção aqui onde está passando células, vasos, nervos, certo? 2, na parte externa do osso, tem uma pelezinha. Não sei se vocês já viram aqueles ossões no açougue. Parece que tem uma películazinha envolvendo o osso. Aquilo lá é o que a gente chama de periósteo. É uma camadinha que serve para proteger o osso externamente e também para facilitar a agregação de músculo, a fixação de músculo. 3. Verticalmente, nós temos o canal de Havers, que é por onde também vão passar estruturas que vão permitir comunicar, por exemplo, um osteócito com outro osteócito. Enquanto horizontalmente, a gente tem um outro canal, que é o canal de Volkmann. Esse canal de Volkmann é horizontalizado e permite comunicar um canal de Havers com outro canal de Havers. E lá por dentro do osso, onde a gente estaria chegando no que a gente chama de canal medular, que é o buraco do osso, eu ainda tenho uma outra película de proteção, que eu chamo de endósteo. E aqui, para mostrar para vocês que no tecido, enquanto no tecido compacto a gente tem essa forma aqui, ó, concêntrica circular, lá nas trabéculas do tecido esponjoso, isso não é possível de ser observado. Elas estão disponibilizadas de forma irregular. E aí nós não temos essa constituição organizada, como é verificado aqui. Certo? E aí eu chego a vocês aqui para mostrar o canal medular. Aonde o canal medular vai ficar? Lá no osso. Ele vai estar presente em todos os ossos? Não. Geralmente ele está presente em ossos longos. Isso aí é, inclusive, uma das características que permite eu classificar um osso como osso longo. Ou, se está em um tecido, em um osso longo, é exatamente o que vocês estão pensando. O comprimento, ele é grande. Então, eu tenho aí o húmero, o osso do braço fazendo parte, mas aqui o rádio com a ulna, o fêmur, que é o maior osso do nosso corpo, a tíbia, a fíbula, geralmente ossos que constituem os membros superiores e os membros inferiores, certo? Então, conforme a disposição, a relação do tecido ósseo compacto e esponjoso, pode acontecer de formar uma cavidade dentro do osso. Essa cavidade ou canal a gente chama de canal medular. E ele vai ser preenchido aí por medula óssea. Certo? Então a gente observa aqui, ó, nas extremidades de ossos, a gente chama extremidades de epífises. Uma epífise proximal, uma epífise distal, conforme vocês observaram esse tipo de conceito geral lá na aula de conceitos gerais. E aí aqui, ó, normalmente a gente não tem a presença dessa cavidade. Vocês estão vendo que a gente vê aqui ó, uma parte compacta e uma parte esponjosa. Uma parte compacta e uma parte esponjosa. À medida que a gente chega na parte central do osso, que eu chamo isso de corpo, ele começa a formar o quê? Uma cavidade. E observe a proporção do tecido ósseo compacto e do tecido ósseo esponjoso. Aqui eu tinha muito tecido ósseo esponjoso. Aqui eu já diminuí. E aqui ela é quase inexistente. Ou seja, na região, quanto maior for o canal medular, menos quantidade de tecido ósseo esponjoso vai estar presente ali naquela parte do osso. Sendo que o canal medular sempre vai acontecer no corpo dos ossos longos. Aqui, por exemplo, a gente tem o exemplo do osso do braço, que é o húmero. E aí a gente chega, para terminar nessa primeira parte da nossa aula, no periósteo e no endósteo, certo? Então aqui a gente tem o nosso osso bonitinho, com a parte aqui articular, tá? Aqui é cartilagem que a gente tem. Eu tenho aqui, ó, tecido ósseo esponjoso, que vai ser constituído de medula óssea do tipo vermelha, porque está na extremidade. E eu tenho tecido ósseo do tipo compacto, que vai estar na margem.
E aqui vocês já observam a capinha externa. Essa capinha externa eu vou chamar ela de periósteo. Então, o periósteo ele é constituído de tecido conjuntivo e está localizado externamente ao osso. Ele não vai acontecer aqui nessa superfície articular, porque aqui eu vou ter articulação. E ele possui duas camadas. Uma camada mais externa, que eu vou chamar de fibrosa ou saco periósteo. Ela é formada de tecido conjuntivo denso e ela é importante para permitir proteção e estabilização para o osso. E eu vou ter uma camada mais interna, que vai estar aqui em contato com o osso, com a parte compacta do osso, que ela vai ser composta de células progenitoras, osteoblastos, para poder permitir o quê? O crescimento em largura do osso. O que quer dizer isso? Se eu sofrer uma fratura, o meu osso consegue se regenerar por causa da ação das células osteogênicas presentes na camada interna do periósteo. E eu tenho também o endósteo. O endósteo vai revestir internamente. Internamente quem? O osso. Então, eu chego aqui ó, na cavidade medular, onde eu vou encontrar a medula óssea. Lá no corpo do osso, eu vou ter um outro tipo de medula óssea amarela. Vocês vão ver lá nas funções do sistema esquelético que medula óssea vermelha e medula óssea amarela, elas não têm a mesma função e nem a mesma constituição, certo? E aí, passando aqui internamente a essa medula, ou a esse canal medular, a gente tem a presença do endósteo. Ele reveste internamente, é composto aí de tecido conjuntivo com células osteoprogenitoras, também associados à regeneração, ossificação do osso. E aí, eu falei para vocês que a osteoporose está relacionada com a alteração do tecido ósseo. Mas ela vai acontecer no tecido ósseo compacto ou no tecido ósseo esponjoso? Bom, o tecido ósseo esponjoso já é cheio de buracos. Será que então é mais conveniente eu responder que seja no tecido ósseo compacto? Bem, não, tá? Embora eu tenha esses dois tipos de tecidos aí, compacto e esponjoso, o tecido ósseo compacto, ele vai ficar onde? Na periferia do osso. Enquanto o esponjoso vai estar presente aonde? Na região central ou na região medular. Então, olha só, aqui é um exemplo de um tecido ósseo que ele é normal, tá vendo? Eu tenho a proporção do tecido ósseo esponjoso e aqui nas extremidades eu tenho o tecido ósseo do tipo compacto. Quando a pessoa tem qualquer tipo de alteração que conduz à osteoporose, olha para você ver. O tecido ósseo compacto não sofre nenhum tipo de alteração, mas o tecido esponjoso, a parte esponjosa do tecido ósseo, ela o quê? Aumenta o tamanho das suas trabéculas. E aí, por isso, esse tecido ele fica frágil, mais propenso a ter o quê? Fraturas. Certo? Aqui para confirmar para vocês, ó, olha a proporção das trabéculas na parte esponjosa do tecido ósseo. Agora aqui o tanto que elas ficaram aumentadas. Isso aqui a gente pode observar o que? Esse osso aqui ele é mais leve. Então, se a pessoa fizer um exame que biomédicos e farmacêuticos realizam, por exemplo, chamado densitometria óssea, ele vai apresentar um valor diminuído. Isso aí pode inferir, ajudar a auxiliar o diagnóstico dessa doença. Bom, pessoal, essa foi